Seja bem-vindo ao mundo marcial. Durante séculos, o ser humano acreditou que lutar era apenas golpear mais forte, avançar mais rápido ou resistir por mais tempo. Essa ideia simples moldou exércitos, escolas de combate e estilos inteiros ao redor do mundo. Força contra força. Ataque contra ataque. Resistência contra resistência. Essa lógica atravessou civilizações, guerras e gerações inteiras de guerreiros. Mas, em algum ponto da história, algo essencial foi perdido. Antes das faixas coloridas, antes dos torneios, antes do esporte, existia um tipo de combate cru, direto e implacável. Um combate que não se preocupava com pontos, estética ou regras. Um combate criado para uma única finalidade: sobreviver à violência real. E é exatamente aqui que começa a história do Koryu Uchinadi Kenpo Jutsu. Poucas pessoas sabem, e menos ainda estão dispostas a aceitar, que o karatê que conhecemos hoje não representa completamente o que se praticava em Okinawa no passado. O karatê moderno é apenas uma fração organizada, educacional e socialmente aceitável de algo muito mais profundo, muito mais complexo e, sobretudo, muito mais perigoso. O Koryu Uchinadi não é apenas uma arte marcial. Ele é uma tentativa consciente de resgatar o combate como ele realmente era, antes de ser moldado para escolas, federações, demonstrações públicas e competições esportivas. Ele não busca agradar. Não busca ser bonito. Busca ser honesto. Hoje, você vai entender de onde essa arte realmente vem, porque ela desafia silenciosamente tudo o que você aprendeu sobre karatê e porque muitos estudiosos e praticantes consideram o Koryu Uchinadi uma das interpretações mais próximas do combate real já sistematizadas no mundo moderno. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Para entender o Koryu Uchinadi, é impossível ignorar Okinawa. Muito antes de ser oficialmente incorporado ao Japão, Okinawa fazia parte do Reino Ryukyu, uma pequena nação insular estrategicamente localizada entre três mundos poderosos: Japão, China e Sudeste Asiático. Essa posição geográfica transformou Okinawa em um verdadeiro ponto de convergência cultural, diplomático e marcial. Enquanto o Japão feudal desenvolvia um sistema de combate profundamente ligado ao campo de batalha, às armas e à hierarquia militar, a China refinava métodos sofisticados de luta desarmada, baseados em observação anatômica, biomecânica, controle de articulações, ataques a pontos vitais, desequilíbrio e eficiência a curta distância. Okinawa absorveu influências dos dois mundos. Mercadores, diplomatas e emissários chineses visitavam a ilha com frequência. Eles não traziam apenas mercadorias, mas também conhecimento. Entre esses conhecimentos estavam métodos de combate altamente funcionais, criados não para esporte, mas para autoproteção, escolta, aplicação da lei e sobrevivência cotidiana. Esses métodos não eram ensinados abertamente. Eram transmitidos em círculos fechados, muitas vezes dentro de famílias, entre membros da elite administrativa ou guardas responsáveis pela segurança local. Não existiam academias abertas. Não existiam graduações. Não existiam regras escritas. Existia apenas um critério absoluto: funciona ou não funciona. É nesse contexto que nasce o que mais tarde seria chamado de Uchinadi, literalmente, a mão de Okinawa. Mas é fundamental deixar isso claro. Uchinadi não era karatê. Não havia uniforme. Não havia kata performático. Não havia competição. Existia eficiência, adaptação e sobrevivência. O corpo era treinado para responder à agressão real, não para vencer disputas simbólicas. No século XX, tudo muda. Quando o karatê começa a ser introduzido no Japão continental, ele precisa se adaptar a um novo ambiente cultural, político e educacional. Para ser aceito nas escolas japonesas, ele precisa ser seguro para crianças e adolescentes, padronizado para ensino em massa e alinhado aos valores morais do Estado japonês da época. Isso exige transformações profundas. Técnicas perigosas são removidas. Agarramentos e controles articulares são reduzidos. Estrangulamentos em pé desaparecem. Ataques a olhos, garganta e articulações são eliminados. O combate é reorganizado. O karatê deixa de ser um sistema de resposta à violência e se torna um caminho educacional. O karatê-do. Nada disso é errado. Mas algo foi deixado para trás. E é exatamente essa pergunta que dá origem ao Koryu Uchinadi. O que foi deixado para trás quando o karatê virou o karatê-do? A resposta é desconfortável. Foram deixadas para trás quebras de estrutura corporal, controles articulares destrutivos, projeções aplicadas sem preocupação com segurança, estrangulamentos verticais, compressões contra superfícies e ataques diretos a regiões vitais do corpo humano. No Uchinadi antigo, lutar não era trocar golpes. Não era medir força. Não era testar resistência. Era neutralizar uma ameaça da forma mais rápida, eficiente e definitiva possível.
Grande parte desse conhecimento veio diretamente das artes chinesas do Sul, conhecidas genericamente como Chuanfa ou Kenpo. Diferente das artes esportivas modernas, essas tradições não separavam o combate em categorias. Golpear, agarrar, projetar, controlar e finalizar faziam parte de um único fluxo contínuo. Entre os pilares técnicos que o Koryu Chinade preserva estão as técnicas de Chin-Na, conhecidas em Okinawa como Torite. São técnicas de apreensão, torção e controle articular projetadas não para imobilizar esportivamente, mas para destruir a capacidade de resistência do oponente. Um braço torcido corretamente não serve apenas para controlar, ele quebra postura, equilíbrio e intenção. Outro pilar fundamental é o Tegumi, a luta corpo a corpo tradicional de Okinawa, profundamente influenciada por métodos chineses de projeção e desequilíbrio. Aqui, o combate não termina no chão. Muitas vezes, ele começa ali. Cair não é acidente. É consequência de controle estrutural. O sistema também preserva o uso consciente de ataques a pontos sensíveis, conhecidos como Kyushu. Não como algo místico, mas como aplicação direta de anatomia humana. Nervos, articulações, vasos e estruturas frágeis são alvos porque o corpo humano responde de forma previsível quando pressionado corretamente. Estrangulamentos e compressões fazem parte do núcleo técnico, mas não da forma esportiva moderna. São aplicados em pé, contra paredes, em movimento, usando o ambiente como aliado. E, talvez mais importante, o combate desarmado nunca foi visto isoladamente do uso de armas. O corpo é treinado para funcionar como extensão da lógica armada. Essa mentalidade integrada é um dos pontos mais importantes do Koryu Chinade. Aqui, não existe trocação limpa. Existe gestão da violência. É nesse ponto que surge uma figura central para a reconstrução desse conhecimento, Patrick McCarthy. Diferente de muitos mestres modernos, McCarthy não se contentou em repetir tradições. Ele se tornou um pesquisador obsessivo das raízes do karatê e do Chinade antigo. Viveu no Japão, estudou com mestres okinavanos tradicionais, pesquisou manuscritos clássicos como Bubishi e passou décadas analisando o kata não como dança, mas como manuais codificados de combate. Foi aí que ele percebeu algo fundamental: os katas não eram formas estéticas. Eles eram catálogos de respostas à violência real. Cada movimento representava uma situação específica, uma agressão concreta e uma resposta funcional. O Koryu Chinade Kenpo Jutsu nasce dessa reconstrução, não como uma arte antiga intacta, mas como um sistema moderno, coerente e honesto, baseado em princípios antigos. Ele não finge ser algo que não é. Ele assume seu papel, resgatar função, não tradição vazia. Um dos conceitos mais importantes do sistema é o estudo dos HAPV, Habitual Acts of Physical Violence, ou seja, os padrões habituais de violência física. Violência real não começa com um soco bonito. Ela começa com empurrões, agarrões, invasão de espaço, ameaças verbais, adrenalina e caos. Não há distância ideal. Não há tempo para pensar. O Koryu Chinade treina o praticante para reconhecer esses padrões, responder automaticamente, quebrar o ritmo do agressor e assumir controle imediato da situação. Não existe trocar golpes. Existe encerrar o conflito. O coração desse treinamento está no Tegumi Futari Geiko, o trabalho a dois. Não é sparring esportivo. É um exercício contínuo, fluido, onde ataque e defesa se alternam de forma realista. O praticante aprende timing, distância, leitura corporal e controle emocional sob pressão. Cada movimento tem consequência. Cada erro tem preço. O corpo aprende antes da mente. Nesse contexto, os katas ganham um novo significado. Eles deixam de ser coreografias e se tornam mapas, arquivos e manuais comprimidos de combate. Cada sequência representa uma situação real de agressão, uma resposta técnica e um princípio de controle. Quando você entende isso, o karatê nunca mais é o mesmo. E é aqui que chegamos ao ponto final. O Koryu Chinade Kenpo Jutsu não é uma arte confortável. Ele não é bonito. Ele não é esportivo. Ele é honesto. Ele nos lembra que, antes de estilos, nomes e graduações, o combate existia para proteger a vida. Talvez o maior valor do Koryu Chinade não seja ensinar a lutar, mas ensinar a pensar o combate de forma madura, responsável e realista. Agora eu quero saber de você. Você acredita que as artes marciais modernas se afastaram demais de suas origens? Você acha que resgatar sistemas antigos faz sentido no mundo atual? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse debate fortalece o conhecimento marcial. Se esse conteúdo te agregou valor, compartilhe com alguém que treina karatê, kung fu, jiu-jitsu ou qualquer arte marcial. Essa informação precisa circular. E se você quer continuar explorando a história real, as técnicas esquecidas e os sistemas que moldaram o combate humano, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, a gente não repete discurso pronto. Aqui, a gente investiga, analisa e respeita o mundo marcial. Nos vemos no próximo vídeo.